Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje o nosso tema vai ser arte, eu vou falar de literatura. Será que você conhece uma autora negra brasileira que é mais famosa fora do Brasil do que aqui e que se tornou famosa na década de 60 após publicar o seu livro, em que ela conta a sua história na favela do Canindé, em São Paulo? Já ouviu falar sobre ela? Eu não conhecia, fui conhecer agora, e em tempos de manifestações antirracismo, caiu aí a coincidência de eu estar concluindo esse livro bem agora. Então vamos falar um pouquinho sobre racismo, sobre uma autora negra importantíssima, pouco conhecida no nosso país. Se você já sabe quem é, deixa aqui embaixo o seu comentário. E antes de falar quem é e o seu livro que a gente vai comentar aqui hoje, eu quero te convidar, se você está a primeira vez no nosso canal, a deixar aqui o teu like no vídeo, se inscrever no canal e assinalar o sininho para receber nossas novidades semanais. Aqui também vão aparecer nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram, onde nós publicamos aí matérias diferentes, conteúdo diferente, com uma frequência diferente. E de quem que eu estou falando? Será que vocês conhecem esta autora aqui? Carolina Maria de Jesus, cujo livro mais famoso e traduzido para 14 idiomas fora do Brasil se chama Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Eu, infelizmente, só fui conhecer essa autora na vida adulta, não estudei ela nas minhas aulas de literatura, mas ela é uma das mais famosas escritoras do Brasil fora do país, porque contou em seu livro a sua história vivendo na favela do Canindé na década de 50 em nosso país. Vamos falar um pouco dessa história? Então vamos lá, sem dar spoilers, vamos falar então de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Como diário, ele é dividido da seguinte forma, como um diário. Então tem as datas aqui e o que ela relata sobre esse dia, e tem aí algumas gravuras, alguns desenhos para ilustrar ao longo do livro. Ele retrata mais do que um ano. E qual que é a história desse livro? Ela escreveu então um diário de quando ela vivia lá na favela do Canindé, com a esperança de publicar. Ela escrevia também poemas, e um dia um repórter foi fazer uma reportagem na favela e ela conversou com ele, mostrou os seus diários, ele gostou e a ajudou a publicar. Ele levou, foi tudo revista e ajudou a publicar. Então esse livro tem algumas características importantes literárias. Ele é feito então de forma bem realista, já vou falar os temas que ele trata, mas ele tem uma licença poética para erros de português, porque o repórter decidiu manter o texto original produzido pela autora com erros de português, de concordância, porque ela tinha uma escolaridade baixa. Quem que era ela? Ela era nascida então em Minas, como eu falei, e ela só frequentou até o 2º ano primário porque a sua mãe a forçou. Ela mudou para São Paulo e trabalhou, quando era mais jovem, na casa de um grande cardiologista, o Dr. Zerbini, e ela tinha acesso à biblioteca dele, podia ler livros. E ela se desenvolveu então sozinha na leitura, só com o ensino básico, e por isso seu livro tem aí traços de linguagem mais rebuscada, misturados com erros de português, o que traz aí um aspecto muito importante da nossa literatura. E quais são os temas fortes aqui? Ela é, então, uma catadora de papel na década de 50, uma das primeiras recicladoras do Brasil, mãe solteira de 3 filhos, negra, pobre e favelada. Quer coisa mais atual de se discutir do que isso? Por quê? Porque ela ainda por cima fala no seu livro sobre racismo. E aí, em tempos em que a gente está discutindo, nessas últimas semanas, que as vidas negras importam, que Black Lives Matter, essa autora relata em um dos seus trechos uma coisa, inclusive, sobre o racismo nos Estados Unidos, que eu vou voltar a tratar mais na frente. Temas muito quentes aqui. Fome, ela trata de fome durante o livro inteiro, racismo, violência doméstica, violência contra a mulher e a criança, mortalidade infantil, o descaso ou a ausência da presença do Estado para com essa população, vida sexual precoce e muito liberada, mais liberada do que se esperava, né? A gente viu lá a revolução sexual na década de 70, ali já acontecia isso muito antes. Tristeza, depressão e suicídio. E eu gostaria aqui muito que vocês lembrassem, ao ler desse livro, de uma outra autora famosa internacional, porque a nossa autora também é famosa,
que é Anne Frank. Como um diário, o Diário de Anne Frank, a Carolina Maria de Jesus descreve aí de forma nua, crua, porém sutil e sublime o seu dia a dia, de uma maneira que ela consegue trazer aquela coisa impactante sem ser grosseira. E como em Anne Frank, que retratou o seu sofrimento na época do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, Carolina Maria de Jesus retrata o seu sofrimento dos seus filhos e dos outros favelados na década de 50 no Brasil. Então, um tema super quente e vocês podem aí traçar paralelos com a atualidade, tá? Aqui também a gente lembrando aí tanto do caso do Miguel Otávio, que foi o filho da empregada doméstica que caiu do prédio recentemente, e do George Floyd, que foi morto pelo policial. A gente vê alguns relatos muito semelhantes aqui nesse livro, nesse diário, e é muito interessante a gente traçar esse paralelo entre passado e presente e sobre o racismo. E agora eu vou ler para vocês então um trecho do livro em que ela fala sobre o racismo americano e que ela mostra também um pouquinho do racismo no Brasil. Olha só que trecho interessante, era 20 de setembro de 1958. Fui no Empório, levei 44 cruzeiros. Comprei 1 quilo de açúcar, 1 de feijão e 2 ovos. Sobrou 2 cruzeiros. Uma senhora fez a compra, gastou 43 cruzeiros. E o senhor Eduardo disse: nos gastos quase que vocês empataram. Eu disse: ela é branca, tem direito de gastar mais. Ela disse-me: a cor não influi. Então começamos a falar sobre o preconceito. Ela disse-me que nos Estados Unidos eles não querem negros na escola. Fiquei pensando, os norte-americanos são considerados os mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol. O homem não pode lutar com os produtos da natureza. Deus criou todas as raças na mesma época. Se criasse os negros depois dos brancos, aí os brancos podiam revoltar-se. Muito interessante, então eu li com os erros de português, inclusive. E 2 traços muito importantes aqui do preconceito. O preconceito enxergado no outro país, nos Estados Unidos, em que ela relata aí como que ela via o preconceito lá, e ela achava diferente daqui, como muita gente acha, mas o preconceito interiorizado nela, em que ela mesma, como negra, achava que a branca tinha mais direito de gastar mais nas compras do que ela. Então isso aí é um relato nu e cru, porém singelo, do racismo no livro, num trecho importante. E como esse trecho, existem muitos outros que tratam todos esses temas que eu falei para vocês. Vale muito a pena. Ela é uma autora famosa, muito mais famosa fora do Brasil do que aqui, e vale a pena porque tenho certeza que, como eu, muitos de vocês não conheciam essa autora até hoje. Se você já conhecia, deixa aqui o seu hashtag Eu Conheço Carolina Maria de Jesus. Se você não conhece, curte esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele, compartilha para que mais pessoas conheçam essa história muito interessante, muito atual, que vale muito a pena vocês lerem. A leitura é rápida, é fácil, é cheia de realidade, e para quem admira, por exemplo, a Anne Frank, vai admirar muito a nossa Carolina Maria de Jesus. Fica aí o meu convite, a minha sugestão para vocês conhecerem essa autora negra brasileira importantíssima. Leiam esse livro agora, ainda nos últimos dias da quarentena, espero eu, e deixem aqui depois os seus comentários sobre isso, sobre a atualidade, sobre vidas negras importam, Black Lives Matter, e sobre todos os outros temas que ela tratou nesse livro. Eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal para receber mais novidades, não só sobre livros, mas sobre as outras artes, sobre dermatologia e saúde, e até nosso próximo vídeo. Ops, não acabou. Mayara, coloca barulho de freio. Freio, esqueci de falar uma coisa importantíssima antes de terminar com vocês. Que aqui primeiro podem se perguntar por que o título se chama Quarto de Despejo. Eu não vou falar para não dar spoiler, porque ela explica durante o livro, então leiam para descobrir. E vou falar sobre favela, porque aqui na minha edição, pelo menos no final, explica a origem da palavra favela e eu aprendi lendo esse livro. Vocês sabem? Então, favela é uma planta. Favela é uma planta típica do sertão no Nordeste, e a origem do nome foi a seguinte: os militares foram lutar lá na Guerra de Canudos para suprimir aquela vila, né, em Canudos, revoltosos contra o governo central, e foram massacrados pelo governo brasileiro. A história de Canudos a gente deixa aí para um outro dia, mas existia lá, era uma região montanhosa.
e numa das montanhas ela era forrada dessa planta chamada favela. A gente vai tentar colocar uma fotinho aqui para vocês verem a planta favela. E aí, depois de massacrarem os revoltosos em Canudos, os soldados voltaram para o Rio de Janeiro e deixaram de receber seus salários, eles não estavam mais em guerra. E eles foram morar em casas periféricas no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, também uma das primeiras favelas do Rio. E por uma semelhança entre os morros de Canudos e o Morro da Providência, eles chamaram então a região onde se instalaram de Morro da Favela, que eram casas muito pobres e foi uma das primeiras favelas do Rio. E daí surgiu o nome favela, e é por isso que aqui nós temos o Diário de uma Favelada, e é por isso que as favelas se chamam favelas. A origem da palavra vem da planta lá na Guerra de Canudos, né? Muito interessante, momento cultural do nosso canal, e agora sim acabou.